Mas por que as pessoas deram calote nas hipotecas? Qual que é a causa disso? Por que as pessoas deram calote nas hipotecas? Porque se desvalorizou o preço dos imóveis. O imóvel valia 300 mil, passou a valer 150, a pessoa estava endividada, fez a dívida lá quando valia 300, ela tinha que pagar mais que o imóvel valia. Então foi isso que causou. Mas por que o imóvel desvalorizou? Ora, desvalorizou porque as pessoas passaram a comprar menos imóveis e teve oferta demais. E por que as pessoas passaram a comprar menos imóveis? Porque o poder de compra da massa da classe trabalhadora dos Estados Unidos reduziu, porque eles passaram a não ter mais o poder de compra que eles tinham antes e a produção de imóveis continuou no mesmo patamar. E por que o poder de compra diminuiu? Porque o salário reduziu, o poder de compra do salário reduziu, porque o desemprego aumentou, porque emprego de alta qualificação saiu dos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já chegou na sociedade inteira. Você não chega na causa primeira. Você está entendendo? Que é a partir do qual explica todo o resto. Causa vai te dando uma ordem, só que a sociedade tem uma estrutura reprodutiva. Qualquer causa primeira que você coloca é arbitrário. Você fez um corte arbitrário ali, criou uma causa unilateral. Causa não explica nada. Causa não explica nada. É uma da categoria das mais fracas que existe. Né? E no marxismo, o papel de causalidade tem é restritíssimo, é extremamente restrito. Quando você está falando de causa, é porque não tem importância. Quer dizer só o seguinte, é aquele âmbito ali que você tem que estudar para entender. Né? Vou para a minha pergunta. Tá. E Santo Agostinho, decadência do Império Romano, colapso total do Império Romano, justamente quando a sociedade se fragmenta, o grau maior de individualização aumenta. Eu quero ver se achar Santo Agostinho, os estoicos, que nem é o indivíduo do liberalismo e de Mises, lá na Mesopotâmia, no Egito, em sociedades pré-generalização da propriedade privada. Tá? Nos Incas, nos Astecas. Você vai ver que esse indivíduo não existe. Ele não é concebível nessas formas de sociedade. Tá? E o liberalismo projeta o indivíduo do capitalismo para a humanidade inteira. O Mises, né, indo mais além, como o supra-sumo da vulgaridade, ele projeta a realidade do mercado financeiro, de grupinho que fica metido comprando ação em bolsa de valores, para explicar a humanidade inteira. Isso é inconcebível em quase todas as formas de sociedade. E ele faz isso por quê? Porque ele pega um axioma arbitrário, aplica arbitrariamente uma lógica e impõe aquilo ali como critério para analisar qualquer período histórico e qualquer situação concreta e particular. Isso, evidentemente, não serve para nada, só para justificar uma ideia que ele já tem antes, e criou o sistema para justificar aquilo. Então, o valor científico, para mim, do Mises é nenhum, é nada. Mises pode ser jogado na lata de lixo sem a menor hesitação. O papel que Mises tem na história do pensamento é zero. E eu reconheço que tem liberais que têm papel. Adam Smith é um autor relevante. Eu concordo com o Smith? Não, é um autor relevante. David Ricardo é um autor relevante. Mises não tem relevância nenhuma. Mises serve... é um autor relevante? Poucas coisinhas. Algumas coisinhas. Melhor do que Mises, mas Mises é o professor de Hayek. Então... não tem nenhum problema isso aí. Então ele é relevante. Oi? Pausei aqui enquanto vocês perguntam. Tá, pronto? beleza, tranquilo. Mas assim, eu vou descer um pouco a terra, tá? Eu sei, essas discussões são muito interessantes para o público, acho que talvez seja um pouco entediante, mas eu vou descer aqui um pouco a terra. Eu queria entender, eu trouxe aqui algumas empresas. Eu falei que eu comentava aqui antes, a gente mapeou assim, as 500 maiores empresas do mundo, de todos os setores imagináveis, representando o peso dos respectivos países e tudo mais. A gente vê que essas 500 empresas, tem umas 200 norte-americanas, 130 chinesas, por aí vai. Elas são responsáveis por cerca de 70% a 80% do PIB mundial. Tá? Em todos os ramos de produção, transporte, telecomunicações, siderurgia, química, petroquímica, insumos, energia, indústria de construção e por aí vai. Ficaria citando os ramos aqui um tempão. Todas elas movimentam capital de 50, 100, 150 bilhões de reais. Ou se quisermos pegar em dólar, 20, 40, 100, 200, 400 bilhões de dólares aqui tem empresa, só de receita anual. Um capital, evidentemente, inacessível à massa população. Se você comprar a ação dessa empresa, não vai ser nada, vai ser só uma poupançazinha. Então a gente já tem um mundo que toda a estrutura produtiva dele tá girando aqui em torno de 500 mil empresas, com um conjunto reduzidíssimo de proprietários a nível mundial, com controle tecnológico, de tecnologias que levaram séculos para ser desenvolvida. Como que um monte de indivíduo pode escolher participar desse butim aqui, com o parco dinheiro que ele tem envolvendo o seu salário? Como que 99% da humanidade, e mesmo países como o Brasil, para capitalistas brasileiros, é inacessível esse negócio aqui. Então, como é que seria a sociedade anarcocapitalista? É a sociedade onde a gente tem 0,1% da população escolhe o que fazer com toda a população mundial e todo o restante da população pode escolher se fuder? Eu fico surpreso, porque realmente você é um grande trotskista.
Você, quando apresentado a questão lógica, mesmo tendo uma formação lógica que Trotsky nunca pôde ter, você devolveu o mesmo tipo de exemplo que ele deu. A igual a A. O que significa A igual a A, gente? O que significa A igual a A? É uma igualdade? Ele fala, não, tá vendo aqui, ó. Essa letrinha aqui é diferente dessa aqui. Ou seja, não é possível estabelecer essa estrutura de igualdade porque nós estamos sempre em movimento. Há uma observação acerca dessa estrutura que diz, ela apenas traz truísmos. Ela é superficial, vazia. Ele fala isso polemizando com um cara do sindicato, eu acho que era do sindicato, dizendo, não, esse pensamento burguês que ele estabelece essa relação lógica, esse pensamento ele não pode definir a nossa forma de enxergar a história. O que deve definir essa forma? A dialética. A dialética deve observar os movimentos e identificar. Há aqui mais do que as relações lógicas. E para embasar esse ponto, além disso, você vai perto do Trotsky, na resposta dele ao Eastman. Eu achei muito interessante isso, porque Trotsky polemiza com o Eastman, Max Eastman, um dos mais ferrenhos anticomunistas. Ele diz, a noção da causalidade é uma noção fraca. Hume trouxe várias das questões fundamentais do porquê ela não tem potencial explicativo. Só que o problema é, nós estamos no século XXI. E o século XXI é conhecido pelas polêmicas que resultaram da disputa do problema da indução. Por quem? Karl Popper. Por quem? Por esses mesmos liberais que você diz, não, o método científico deles é impróprio, mas a estrutura deles é extremamente baseada nas causas. A estrutura da nossa ciência de hoje utiliza isso de uma forma generalizada. Hoje, se você utiliza o método falseabilismo, você vai diretamente se relacionar uma hipótese, você vai estabelecer uma hipótese, e você vai estabelecer um conjunto de coisas que devem acontecer. E você vai sempre o quê? Procurar uma repetição, que se dará através de uma causa, a repetição e o efeito. Que você vai procurar experiencialmente acontecer várias e várias e várias e várias vezes. Então, há essa noção de que isso é o que constrói a nossa ciência hoje. Então, não, Gustavo. Quando você trata essas questões, eu juro pra você, Trotsky foi superado, ele foi vencido nessa questão. Por quê? Porque os marxistas foram vencidos nessa questão. O mundo caminhou para essa estrutura. O mundo recusou David Baum. O mundo recusou a plot wave. O mundo favoreceu a interpretação de Copenhague. O mundo favoreceu todos os elementos fundamentais sobre os quais nós não podemos afirmar, por exemplo, o localismo do mundo. Hoje, as desigualdades de Bell refutaram Einstein. Não é possível estabelecer de forma alguma, que esse mundo que você gostaria, que é o mundo em que a causa, a própria noção de causa é pouco concreta e direta, é o mundo que nós deveríamos observar. Hoje há uma quebra significativa disso. E você pode dizer, não, eles estão errados. E eu vi você defendendo que eles estão errados. Eu vi você defendendo, não, a forma como eles raciocinam, quando eles pararem de raciocinar assim, quando o mundo parar de raciocinar assim, nós vamos ter uma modificação significativa em como nós aprendemos os problemas gerais. Quando essa metafísica parar de ser assim, então nós teremos um crescimento significativo e expressivo. Só que, para esse fato acontecer, nós precisamos primeiro dizer que tudo o que nós construímos hoje na nossa civilização ocidental são bases fracas. Então eu não vou assumir isso. O ônus é seu. O ônus do porquê esse método é ruim, por que nós não deveríamos utilizar essa estrutura, por que esses elementos lógicos que se seguem uns dos outros não deveriam ser utilizados, mas sim uma noção de movimento, mas sim as próprias noções da dialética, é seu ônus. Você precisa entender isso, porque a generalidade, o óbvio, por assim dizer, é o modelo que se construiu paralelo ao capitalismo, não para justificá-lo. Como eu bem sei que você vai utilizar os mesmos princípios que você utilizou para criticar o Mises, para criticar a própria ciência. E agora, sobre as questões, em algum momento, ao invés da gente subir o nível, você preferiu manter algo mais simples. Então vamos. Vamos até o mais simples. Vamos até o mais básico. A sociedade anarcocapitalista. Como que ela trata essas questões? E aí vamos pensar. Marx não trata uma relação causal, mas Menger trata. Menger diz: as mercadorias, como coisas, são coisinhas insignificantes. Insignificantes. As coisas do mundo existindo, pouca atenção deveria ser dada a elas. O que é muito importante ser observado? A relação entre as coisas e as pessoas. E, nesse sentido, cada coisa
coisa assume a noção de um bem. Eu não avisei, mas deu sim, tá? Eu não avisei o de 1 minuto antes, mas tem um tempinho aí pra concluir. Aí me quebrou. Mas tudo bem. Mas eu não interrompi. Não, relaxa. Continua aí, Tudo bem. continua aí. Então, o bem, ele é um conjunto de visões possíveis acerca de uma mesma mercadoria. Isso significa que esse copo d'água agora, que eu estou cuspindo só porra, peço perdão, senhor. Porque eu bebi pouca água e tá difícil aqui, tá quente. Esse copo d'água, ele apresenta uma característica única. Ele está numa relação comigo. E essa relação única e específica é o que declara a sua própria estrutura. E nós reconhecemos os bens em virtude da ordem que eles participam. Então, se nós temos um bem de primeira ordem, que é o que eu vou consumir, veja, aqui dá o quê? Um copo de água. A água e ao copo. Eu valorizo o rio diretamente? Não. Eu não valorizo o rio diretamente. Eu valorizo o rio mediante o quê? Mediante a água que ele pode me fornecer. Só que existe um bem que precisou ser produzido para que esse bem existisse aqui. Um segundo bem. Um terceiro bem, um quarto bem, um quinto bem. Só que todos eles são para quê? Para me atender. A relação vem das minhas necessidades e dos meus desejos para a produção. Do consumo para a produção e não o contrário. Eu estou, nesse sentido, declarando a necessidade dessa empresa, seja lá qual seja, ter trazido a água até a mim e ter trazido o copo até a mim. Então, essas empresas, é verdade, elas concentram o PIB. Mas quantas outras empresas não produzem efetivamente os produtos que são necessários para o fornecimento dessas empresas? Ou você vai me convencer que todo o fornecimento, toda a estrutura produtiva dessas empresas pertence a 600 empresas? Isso seria uma impossibilidade técnica. Evidentemente que para cada ação de uma determinada dessas empresas, nós encontraremos... E aqui é um caso que eu posso trazer aqui, caso da Bolsa Brasileira. Eu sei que a maior parte das empresas brasileiras tem 20, 30, 40 fornecedores. Se os chineses eles conseguem concentrar tudo em um fornecedor só para todos os produtos das suas necessidades, eles vão fazer o caso. Mas o caso brasileiro que eu conheço diretamente e cansei de ver o balanço, 30, 40, 50 empresas. Há uma complexidade significativa do processo produtivo. Estourou 2, Miorim. Agora a pergunta, né? Não, o Machado faz outra pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu só falar aqui. Em vez de eu Claro. avisar esse 1 minuto igual a gente tinha combinado, eu vou fazer um sinal aqui, porque eu não preciso de beleza, parar. pode ser. Você entendeu? Sim, Né, o sim. raciocínio. Para não interromper. Eu deixei passar 1 minuto que eu tava na linha de raciocínio e acabou que a hora que eu avisei já tinha passado, às vezes fica pior. Galera, quase 8 mil Então, pessoas não dá ao pra- vivo aí. Dá o like aí pra gente, ajuda a live aí. Vamos divulgar mais aí. Compartilha e o like vai ajudar muito. Você não falou o principal. Se inscreve no canal, mano. Se Ai, inscreve no 8 canal. mil pessoas, velho. Bom, velho. 8 mil pessoas aí, velho. Bom. Aí Vamos bater 10. Gente, é gente que quer aprender, tá vendo? E que é muito conhecimento. Olha lá, Machado. Beleza, então não vou falar mais. Vou só fazer um sinal assim perto de vocês com a mão. Vocês vão saber que tá faltando 1 minuto, beleza? Quando Tá. você quiser, Machado. Beleza. Ainda bem que você mencionou isso aí no final, Miorinho. Achei que você não ia tratar da pergunta outra vez, né? Mas vamos fazer um índice aqui, né? Explicação. Por que eu devo assumir que a lógica usada por Mises é universal? Por que eu tenho que acreditar nisso? Não respondida, né? Questão 2, né? Por que a ação humana é um axioma? Não respondida, né? Já que tem 1 milhão de coisas comuns à sociedade humana e como uma coisa comum pode explicar o que é específico, que eu falei. Não respondida, né? Também. Essa última, teve outras no meio do caminho, é só para mim tentar rememorar aqui, depois eu vou anotar. Agora, essa última, também não. Embora a consideração que você fez é justa, de fato. A pressa da pergunta, a receita dessas empresas, realmente, nem todo o valor que está ali foram produzidos por elas. Ali você tem custos de insumos e tudo mais. Mas o centro da minha pergunta não é esse. O centro da minha pergunta é que essas 500 empresas, e claro que poderia ser 1.000, 1.500, que não mudaria tanto, todas elas precisam mobilizar, por um lado, um capital de dezenas ou centenas de bilhões de dólar, a depender da empresa, algumas são centenas de bilhões, algumas são dezenas de bilhões, ou seja, um capital inacessível aos bilionários brasileiros. Só para a gente ter uma ideia. Quase todos. Mas não adianta nem você ter os bilhão lá, né? Juntou e falou, porque você tem que ter o domínio técnico, que no capitalismo é segredo comercial.
Né? Segredo, ou seja, a técnica para produzir aquilo. E técnicas que levaram décadas e séculos para serem desenvolvidas. Né? O que eu estou querendo dizer é que para produzir quase tudo que nós consumimos, esse microfone, celular, o que for. Eu estava até brincando com a minha esposa essa semana, que a gente estava tomando Gatorade, calor de inferno lá em Minas Gerais, que acho que aqui também, e tem umas outras marcas, né? E eu falando, pô, mas olha só, essas outras marcas, nenhum é tão bom quanto o Gatorade com relação ao isotônico, né? E por quê? Porque eles não querem? Não, vejam, uma coisa tão simples, eles não conseguem reproduzir igual, e tem um segredo tecnológico. Uma das coisas que faz o liberalismo, e o ANCAP como a caricatura do liberalismo, evidentemente, como uma das coisas mais absurdas, e que é uma característica do capitalismo no geral, e é a questão que eu coloco, porque o Hayek coloca isso aí para o tal do cálculo econômico, eu devolvo isso. Essa absurda dispersão do conhecimento. Entende? Por quê? Porque dentro do local de trabalho, onde o capital é aplicado, dentro do local de trabalho, onde o segredo comercial está, vigora o mais amplo despotismo, a mais ampla ditadura. Ali o trabalhador é servo, ele só vira livre quando ele sai de lá. Ali ele não tem escolha nenhuma, ali ele faz o que é mandado para ele fazer, ali não tem ação humana de escolha de Hayek não, dentro do local de trabalho, a única ação humana que o trabalhador tem, no sentido de ter escolhas, a sua pior, a única que ele tem é, vou sair dessa empresa, em muitos casos ele não pode nem fazer isso, porque senão ele não sobrevive. Então ali você tem despotismo, ali você tem controle técnico rígido, ali você tem autoridade, e pior, um grupo muito pequeno do mundo que tem controle para fazer, capital para fazer e domínio técnico para fazer. Ou seja, esse mundo da ação humana, das escolhas aí, da menor a maior satisfação, e aí vamos deduzir logicamente aqui aquela tergiversação toda, na verdade é um mundo de centenas ou algumas milhares de empresas que mesmo sendo os fornecedores, estão dentro da cadeia de produção de quem fornece, tá? Também chama atenção sobre isso. Você pegar, por exemplo, a Embraer lá em São José dos Campos, ou se pegar qualquer outra, mas só pegar um exemplo, tem dezenas de empresas de aviação lá, mas todas estão subordinadas à estrutura produtiva da Embraer, estão produzindo peças para ela. Dependem dela, exclusivamente. Né? Então, como que nessa sociedade, que é a nossa, capitalista, mas na caricatura do capitalismo, que é o ANCAP, como é que você resolve esse problema da absurda ineficiência de, por meio de controle tecnológico, todos os ganhos que nós temos de desenvolvimento técnico, de aspectos novos que nós descobrimos, né? Não podem ser simultaneamente usados por todo o resto, porque eles estão competindo uns com os outros, cada um guardando ali a ferro e fogo, fazendo com que todo mundo tenha que redescobrir a roda 1000 vezes. 1000 vezes o tempo todo. E até faço o gancho, isso vai bom para fazer o gancho aqui com o DeepSeek, né? Por exemplo, o DeepSeek, os chineses queriam ferrar os americanos, né? Dentro dessa disputa intercapitalista aí, evidentemente. Como os Estados Unidos estavam lá na frente com o IA, com as empresas supervalorizadas na Bolsa de Valores, é o único lugar onde o axioma do Mises atua, né? A galera fica especulando e vai capital para lá, capital para cá, aquelas empresas americanas valendo 3 trilhões de dólares e tal, os chineses descobriram um método que podia fazer um negócio com uma velocidade gigantesca, economizando muito recurso. Talvez nem precisava dos chips mais avançados da NVIDIA e falaram, já sei como é que nós vamos ferrar esses caras aí dessas grandes empresas americanas. Divulgamos nossos algoritmos, porque eles vão ser obrigados a usar o nosso algoritmo e o produto deles vai custar muito menos. Olha que loucura que é isso. Os caras divulgaram conhecimento só quando ele serviu para poder ferrar as outras empresas. Mas em 99,9999% dos casos, isso não acontece. Então, esse tal axioma da ação humana, né, adoro, né, eu dou risada, me dá risada. Por exemplo, o homem age, esse é um axioma irrefutável, porque se você tentar refutar, você já está agindo. E a partir daí o cara começa, para com isso, né? Isso não é uma coisa séria, explicar um sistema da sociedade humana inteira. Mas então a minha questão é essa, eu queria entender como que pode ser eficiente uma sociedade onde o conhecimento é propriedade privada, onde os desenvolvimentos técnicos não são compartilhados e todo mundo tem que redescobrir 1000 vezes a mesma coisa. Enquanto uma sociedade socialista, todo ganho, as pessoas que fizeram ganho seriam e poderiam ser recompensadas sem nenhum problema e todos os outros ganhariam e poderiam passar a utilizar aquilo ali no dia seguinte. No dia seguinte, tendo barateamento dos produtos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então eu queria entender como é que funciona isso aí. É interessante porque eu esperava um pouco mais de você. Eu esperava que a gente tivesse mantido o tom anterior do debate a maior parte do tempo. Agora você precisou transversar para os assuntos gerais. Mas eu acho interessante. Você falou que eu não respondi à lógica universal. Eu respondi à lógica universal. Inclusive eu apliquei ela em teoria de conjuntos.
Eu demonstrei que há uma necessidade de nós usarmos o poder explicativo dela, mas você não aceitou a resposta. Essa é a verdade. Você não aceitou que há uma implicação em torno dela. Há uma implicação em torno da afirmação de que esses princípios são encontrados em todos os elementos. E está tudo bem. Não há como lhe convencer dessa estrutura nesse exato momento. Mas me basta, com todas as palavras, dizer, eu já tratei essa questão. Da mesma forma, você perguntou em relação ao axioma. Tá, como assim? Você afirmando o axioma? Não, mas veja, para afirmar o axioma, basta que ele seja encontrado em todas as situações em que ele é declarado. Se ele é encontrado em todas as situações em que ele é declarado, o axioma existe. Não apenas existe, como ele tem potencial explicativo. Você sabe disso. E ainda assim você declarou que eu não respondi. Então, mesmo assim, precisarei dizer respondido. Você perguntou em relação à diferença do comum específico. Eu respondi. O capitalismo que nós vivemos em todos os momentos é um capitalismo que é oriundo dessa praxeologia. A aplicação do feudalismo. Lembra? Você pode voltar o vídeo e você vai ver lá. O feudalismo se manifestou em uma forma no feudalismo, se manifesta em outra agora. Isso já foi respondido, né? E aí você me fez uma pergunta acerca das técnicas e da dispersão do conhecimento em relação ao controle. Só que o problema é que, de novo, você não tem como vencer esse debate, Gustavo. Porque não tem como você vencer um debate que você não tem o menor interesse no que os outros defendem. Os libertários, austríacos, a maior parte, defendem a ausência da propriedade intelectual. Se não há propriedade intelectual, não há possibilidade de processar alguém porque ele compartilhou um segredo da sua empresa, a não ser que estivesse contratualmente estabelecido, e se outra pessoa, e essa relação contratual não se aplica a uma empresa que está fora disso, não haveriam segredos comerciais. Não haveriam hipóteses para nós termos esse cenário em que, por exemplo, nós olhamos nas farmacêuticas e fórmulas de remédios permanecem 60, 50 anos com apenas uma das empresas. Isso simplesmente é inconcebível em, abre aspas, uma sociedade ANCAP. Então, se nós partimos desse pressuposto, toda a problemática relacionada ao compartilhamento do conhecimento não existiria. Mas já que você quer tornar mais simples, vamos lá. Você falou em relação aos bens. Você falou, não, a gente está aumentando o número de empresas. Mas veja, o que eu tinha apresentado era uma coisa anterior. Eu tinha apresentado quem é que motiva o bem existir dali para frente. Quem é que faz com que esse bem passe a ser declarado? É o sujeito que vai utilizar esse bem, consumir ele. E todas as coisas são feitas em virtude desse sujeito. Então quem define os rumos da economia são as empresas ou é o sujeito? Quem decidiu agora? Qual seria o uso? Lembra que a gente disse? Toda a economia é alguém que decide o uso. Sabe quem é? Sou eu. Essa água aqui é minha propriedade. Foi feita para mim. Eu decidi que eu ia beber ela agora. Eu estou nesse exato momento decidindo aqui, ó. A empresa fez todo aquele processo. Mas quem está dando o uso final dela? Sou eu. Eu estou consumindo ela. Então, há claramente a noção de... Cara, as pessoas precisam de água. Mas eu preciso que aquela pessoa em específica esteja bebendo a minha água naquele momento. Então, todo o fornecimento logístico, toda a estrutura de convencimento é voltado o quê? A atender os consumidores. E você falou do conhecimento. Então, vamos trazer essas questões. É extremamente importante. E aqui eu cito Roger Perron. Você conhece a teoria da não computacionalidade da mente? A mente é não computacional? Não, conheço não. Esse você conhece, o programa da parada do Turing? Turing, o programa da parada. Alan Turing. Isso. Não, mas segue... O programa da parada diz o seguinte: para qualquer algoritmo que nós estabelecêssemos, dá resposta ou dá... Você ainda tem 1 minuto da resposta. Depois você tem 5 Depois você faz pergunta. Okay. Então nós temos aqui, para qualquer algoritmo específico, para qualquer máquina de Turing específica, que é uma máquina responsável por identificar 01, 01, 01, 01, 01. Nós não podemos estabelecer um algoritmo que simultaneamente seja capaz de abranger todo o conjunto infinito e tenha parada. Ou seja, ele consiga parar em determinado momento e dizer, não, aqui nós terminamos de computacionar. Isso, do ponto de vista das máquinas, vai que você inicie um for, e se você não tiver um algoritmo específico e direcionado, ele nunca para. Isso, para quem estuda programação, acontece o tempo inteiro. Você acaba se perdendo nas variáveis e indica um algoritmo sem fim. Esse problema da parada é um problema informacional. Nós não estamos conseguindo informar quais são os elementos do conjunto. O Penrose utiliza essa estrutura para, entre outras coisas, né, ele utiliza o Gödel também para afirmar que, do ponto de vista dos conjuntos da matemática, nós não conseguimos entendê-los efetivamente em virtude deles mesmos. Eles nunca serão completos e consistentes. E ele utiliza essas duas estruturas para dizer, veja só,
O que está acontecendo? O que está aprendendo essa estrutura? A consciência. É a consciência que está a todo momento aprendendo essa estrutura. Por quê? Porque ela para. Porque a consciência tem o que a gente chama de parada estável. A consciência tem aquilo que o Bunge considera inadmissível. Um momento de parada em que toda a informação seguinte vai ser declarada por qual foi o ponto que foi flexionado da mente do indivíduo para o mundo. Então, necessariamente, quando nós paramos o mundo, quando nós dizemos, não, entre todas as possibilidades, essa é a que nos interessa, nós estamos dando uma informação que está da mente para a ação. Só que como nós fazemos isso? Através de um ato específico. Você tem que dizer, ó, isso que eu estou fazendo, ó, entre as possibilidades possíveis, essa daqui é a que me interessa. É um ato. Só que como que eu informo isso para você? Como que eu digo? Qual que é a minha prioridade em relação a isso? Através da troca. A troca é o momento em que você, sem precisarmos nos informar disso, sem precisarmos estabelecer práticas discursivas diretas, nós trocamos um bem que é mais valioso. Esse bem é mais valioso para você e aquele bem é mais valioso para mim. Nós trocamos eles. E essa informação existe porque é uma parada abrupta que nós estabelecemos do sistema. Porque cada um dos momentos em que nós declaramos para onde vai o nosso direito de uso, nós estamos dando forma à estrutura da mente. Não enquanto ideia, mas enquanto ação concreta. Então, a ideia existe.